E já começou mais um programa Elga e Você e nós ficamos muito felizes de estar aqui mais uma vez juntinhos nesta semana que só está começando. E o programa de hoje está fantástico, dê uma olhadinha. Reumatismo, é bom esclarecer, é um termo de uso genérico. Isso que eu ia perguntar, que a gente emprega para qualquer dor que atinge o aparelho locomotor. Não é dor de barriga, não é dor de cabeça, pode ser um reumatismo, né? E na sequência tem ele, Carlos Campelo, que sempre está juntinho com a gente todo início de semana, trazendo muito conteúdo interessante. Muitas vezes a gente vê um personagem no momento do Big Brother, por exemplo. Aí ele está fazendo propaganda do inglês, do banco, daqui, de A, de B, de C, de D, de uma forma genérica, passando aquilo que o sentimento que a pessoa teve pela pessoa, tentando transportar para o sentimento que teve comercial. Mas até onde isso vai ajudar realmente o público, a pessoa que está do outro lado? Tudo isso e muito mais aqui no Elga e Você, que já começou. E agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter um bate-papo hoje mais que especial. Estamos recebendo alguém muito especial aqui, o Dr. José Carlos Amaral, reumatologista, com uma trajetória assim fantástica aqui no nosso estado. E eu tenho uma gratidão imensa e uma honra de receber o senhor aqui, doutor. Ô, Elga, o prazer é todo meu, é um convite que eu recebi com muito carinho, muita alegria. É um reencontro, né? Sim. A gente já se conhece há tantos anos e estamos aqui à sua disposição para bater esse papo gostoso aí. Com certeza, trazendo informação, né, doutor? Porque a medicina vem evoluindo muito, graças a Deus. A tecnologia contribui muito para isso. Então, são coisas que a gente precisa trazer ao conhecimento do público, que às vezes está passando por alguma situação e não tem o conhecimento, principalmente no caso de doenças reumáticas, né, doutor? Existem alguns alertas que as pessoas não conseguem fazer essa relação, que se trata de algum problema que você pode atribuir ao sistema locomotor, que fala aparelho locomotor? Aparelho locomotor, sistema imune, sistema e assim imune. Vai, né? É muito amplo, né, doutor? Então, doutor, as doenças reumáticas, é assim que fala, quais são as principais? São divididas em grupos, né? São cerca de 200 doenças. Nossa! Os chamados reumatismos, né? Na verdade, reumatismo, é bom esclarecer, é um termo de uso genérico. Isso que eu ia perguntar, que a gente emprega para qualquer dor que atinge o aparelho locomotor. Não é dor de barriga, não é dor de cabeça, pode ser um reumatismo, né? Todo mundo, antes, há um tempo atrás, eu acredito que isso mudou, todo mundo falava, eu tenho reumatismo, é uma dor, isso, não é verdade? Isso. E, na verdade, reumatismo não é uma doença, é um termo de uso genérico. As doenças reumáticas, cerca de 200 doenças, são divididas em grandes grupos, né, de causas. Tem as doenças degenerativas, as artroses, tem as doenças metabólicas, cujo exemplo principal são a gota, né? Doenças infecciosas, reumáticas infecciosas, artrites infecciosas, as artrites reativas, que é, por exemplo, exemplo clássico é a febre reumática, né? Que é uma artrite reativa. Tem as doenças reumáticas ocasionadas por algumas doenças sistêmicas, por alguma doença rara, doenças neoplásicas, câncer que atinge o aparelho locomotor, que dá dor, secundárias dessas doenças, e tem um grupo grande de doenças imunoinflamatórias, doenças autoimunes. Entendi. Né? Então, doenças infecciosas, doenças degenerativas, doenças metabólicas, doenças imunoinflamatórias e outras, vamos chamar de outras, uma miscelânea de casos. Entendi, doutor. Mais ou menos por aí que
que se situam essas cerca de 200 doenças reumáticas. Entendi. E que são onde você encontra mais casos? Nas são as mais comuns? Isso. Aí você consegue, dentro desses 5 grupos, colocar quase todas as doenças reumáticas. Entendi. Entendeu? As doenças reumáticas imunoinflamatórias, autoimunes, tem como exemplos a artrite reumatoide, o lúpus eritematoso sistêmico, a espondilite anquilosante, a artrite psoriásica, a esclerodermia e a chamada... São doenças raras essas? São doenças... Hoje não mais, né, doutor? Há um tempo atrás... Relativamente raras, né? Sim. Relativamente raras. Hoje você, principalmente a lúpus... Mas a população muito grande acaba tendo um volume bom de casos, né? Um número bom de casos. Entendi. Principalmente a lúpus, que há um tempo atrás, vamos colocar 15, 20 anos atrás, era algo que ninguém sabia o que era. Hoje já é comum você encontrar pessoas que é uma doença crônica, né? Sim, de um modo geral, as doenças chamadas reumáticas autoimunes, elas têm um caráter evolutivo crônico. Existem alguns sortudos que fazem surtos de doença que duram semanas ou meses e evoluem para a cura. Olha que maravilha! Acontece? Acontece num pequeno número de casos, mas a maioria dos casos tem um caráter evolutivo crônico. Sim. E a grande maioria evolui com períodos de exacerbação, piora e alternado com períodos de melhora, mas sem atingir a chamada remissão, sem ficar totalmente quieta a doença. Tem sempre algum nível de atividade. Entendi, doutor. Entendeu? Essa é a forma com que evolui a maioria das doenças autoimunes. Doutor, as pessoas que desconfiam que tem algum problema, existem sinais assim de alerta que a pessoa tem que se ligar? Com certeza. Vamos dividir em doença aguda e doença crônica. Sim. Vamos colocar uma linha de tempo aí. 6 semanas, 8 semanas, 6, 8 semanas. Todo sintoma reumático que dura mais do que esse período, a gente chama de crônico. Então, esse é um alerta para você procurar um especialista, porque você provavelmente tem uma doença reumática crônica se instalando aí. Quanto antes você diagnosticar, melhor. A questão do diagnóstico precoce também é algo pontual nesse caso. Fundamental. Fundamental, doutor? Porque os danos teciduais, eles evoluem ao longo do tempo. E quanto menos tempo de atividade, quanto menor o tempo de atividade de doença, né, menor é o dano tecidual. Entendi. Nós estamos falando de doenças aí que podem acometer qualquer tecido, qualquer órgão. Sim. Né? E aí falamos de sistema nervoso central, falamos de rins, falamos de pulmão, coração. As doenças elas evoluem e atacam outros órgãos. Tem doenças reumáticas que são pontuais. Sim. Por exemplo, reumatismo de partes moles, uma bursite, uma tendinite, uma artrose localizada. Tipo, ela não evolui. Ela é localizada. Localizado. Mas as doenças autoimunes, elas têm um caráter mais sistêmico e um envolvimento mais geral, podendo afetar qualquer setor do organismo. Entendi. Especialmente o lúpus, que é o grande exemplo dessa doença mais complexa, né? Sim, o lúpus, eu não sei, o senhor pode me dizer com propriedade, o lúpus ele ataca rim, coração, pulmão? Qualquer tecido, qualquer órgão. É muito comum, a grande maioria dos pacientes com lúpus tem envolvimento cutâneo da pele, né? E envolvimento articular. Então tem dor e inchaço nas juntas e tem lesões de pele. Maioria. Roupa de sol, né? A maioria tem esses problemas, mas existem casos de lúpus que aparece só com lesão de um tecido, uma inflamação renal só. Sim, não manifesta, não tem outras manifestações. Tem cutâneo e articular. Dificulta mais o diagnóstico, né, doutor? Às vezes é só hematológico. Sim. Uma anemia hemolítica não explicada por outra causa, uma queda de plaqueta, entendeu? Pode ser um lúpus por trás disso. Entendi. Doutor, com essa questão aí da dificuldade de diagnóstico que existe, porque pode se manifestar de várias formas, hoje em dia existem equipamentos assim que facilitam esse diagnóstico, ou exames, tudo está mais moderno? Nos últimos 15, 20 anos, né? Sim. Melhoramos muito o potencial diagnóstico em todas as áreas da medicina e na reumatologia também. Essa melhora se deu tanto numa melhor compreensão da sintomatologia, como na possibilidade de fazer exames que antigamente não eram acessíveis, né? Sim. Muitos exames laboratoriais novos,
né? Muitas análises do sangue novos autoanticorpos, entendeu? Novos marcadores de doença. Então, assim como também métodos de imagem, né? Sim. Métodos de exames de imagem. E biópsias também, né? Com tecnologia nova, com possibilidade de novas leituras. Entendi. Tudo isso melhorou o potencial diagnóstico. Olha que E maravilha. o tratamento também. O tratamento também tem avanços interessantes. Olha, né? que maravilha. Nos últimos anos. Podemos Nós conversar podemos um pouco sobre isso também. nós podemos também comemorar, graças à tecnologia, né, que vem evoluindo e trazendo aí, abrindo possibilidades e também se tornando menos agressivas as doenças e tratamentos, Sim, né? sim. No caso, o efeito colateral também, não é verdade? Sim, sim. Então, Antigamente tratávamos essas doenças autoimunes basicamente com corticosteroide, né, derivado de cortisona, que empregávamos doses altas, né, para poder controlar, sim, porque eram os recursos que tinham. Hoje temos novos imunossupressores, né, novos medicamentos que auxiliam muito no controle dessas doenças. O imunossupressor, ele reduz a imunidade? É preciso, talvez, que a gente explique um pouquinho o que é uma doença autoimune, né? Por que ela ocorre, né? O doutor ele é professor também, é super didático, né, sim, doutor? Vamos tentar. O sistema imune é um sistema complexo. Sim. Né? Ele tem milhares de células e o tecido linfóide, né, envolvido na proteção do organismo contra agressões microbiológicas externas, fungos, bactérias, né, protozoários, enfim, tudo que agride, invade, ele vai lá e defende. Ele exerce outras tarefas também não muito conhecidas, como, por exemplo, o papel do lixeiro celular. Ele fagocita restos celulares, faz a limpeza, né, de células que estão crescendo desordenadamente, faz agressão, evita o crescimento de cânceres. Olha só. Tumores, né? Vê o desenvolvimento de células. O câncer é uma falha do sistema imune também. Sim. Nesse mecanismo. E nessa complexidade de tarefa dele eventualmente ele fica confuso, ele apresenta falhas. Entendi. Apresenta falhas. Uma das características do sistema imune é atacar o que está invadindo ou o que está errado. E ter tolerância com os tecidos que estão normais, com as células normais. Ele não agride a si mesmo. Sim. Esse é o chamado mecanismo de tolerância imunológica. Nas doenças autoimunes, a falha está aí, na perda da tolerância imunológica. Eu tinha ouvido falar isso, doutor, como se, em vez de ele atingir só, ele volta contra si. Contra si mesmo, e isso leva à lesão tecidual. Entendi. Então, ele pode agredir qualquer célula, qualquer setor do organismo. A doença autoimune, ela não é específica da reumatologia. Em todas as especialidades médicas, existem doenças autoimunes. Sim. Uma muito conhecida, por exemplo, é o vitiligo. É verdade, né? Que na pele, né? Na pele, ele agride o melanócito. Sim. Mata o melanócito, faz a área branca. Entendi. Um exemplo de doença autoimune, né? Eu nem sabia que era uma doença autoimune também, o vitiligo, doutor. A esclerose múltipla, a neurologia. Que já é neurologia. Né? E sim, enfim, todas as especialidades médicas têm manifestações decorrentes dessa agressão equivocada do sistema imune. Olha, por isso. E aí, só para finalizar... Não, fica à vontade, doutor, por favor. Só para finalizar, esse sistema imune está exacerbado, está equivocado. Então, como é que a gente vai atuar do ponto de vista de tratamento? De preferência, você vai ver qual que é a molécula, qual que é a proteína ou citocina que está envolvida naquela agressão e bloquear especificamente aquela molécula. Hoje, o tratamento avançou nesse sentido. Você vê, por exemplo, a artrite reumatoide, ela é mediada por qual citocina, né? O lúpus, por qual citocina, por qual proteína, onde é que está o problema específico, qual que é a chave que eu tenho que virar para controlar especificamente essa doença. Os corticoides, os derivados de cortisona, que a gente usava muito antes, eles fazem uma imunossupressão mais genérica. Sim. Entendeu? Quando você dá uma dose alta de corticoide para o paciente, ele acalma o sistema imune, mas ele acalma com efeitos colaterais indesejáveis. Os novos tratamentos, eles têm menos efeitos colaterais indesejáveis, são mais específicos.
Entendi, os chamados doutor. biológicos, né? Uma nova classe de medicamentos que surgiu nos últimos 15, 20 anos. Olha que maravilha. Essa evolução aí corrige também um problema que é pontual em relação ao uso contínuo de corticoide, Isso. que é o caso da osteoporose Isso. precoce, né, doutor? Podemos falar sobre isso um pouquinho? Podemos falar sobre Mas vamos dar uma isso. seguradinha. Eu vou chamar o intervalo, mas é rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta hoje, recebendo a presença do doutor José Carlos Amaral, reumatologista, médico, professor, né, doutor? O senhor teve um tempo também à frente do Hospital Júlio Miller. Sim, tivemos o privilégio, a honra, né, de ser superintendente do hospital por 2 mandatos e demos uma contribuição legal lá também. Olha, muito serviço prestado, né, doutor? Acredito que sim, né? Com toda certeza. Olha, encontra muitas pessoas e fala, doutor José Carlos Amaral, todo mundo, meu Deus, olha, deu minha vida, doutor José Carlos. Doutor, então finalizamos o bloco anterior falando da questão do corticoide, que as pessoas que fazem esse uso prolongado têm o problema da osteoporose precoce. Sim, sim, o corticoide, ele é utilizado em todas as especialidades médicas, né? Sim. Muitas vezes por automedicação, porque ele atende inúmeras demandas na medicina, né? Ele é bom para uma enormidade de problemas. Eu costumo dizer que é o medicamento mais completo, resolve, né? E as pessoas, os pacientes, às vezes, né, por não ter um acesso médico adequado e tal, não entender adequadamente a orientação que lhe deram, ele faz uso contínuo do corticoide. Doutora, o corticoide foi usado até para a Covid agora, não foi? Muito, né? Muito. Salvou muitas vidas na Covid. Salvou muitas vidas. Ele não pode ser empregado na fase viral, né? Mas quem fez a fase inflamatória da Covid se beneficiou muito do corticoide, né? Entendi. Se beneficiou muito. E assim, no curto prazo, não tem problema. Como na Covid, ele não dá problema. Sim. Pro osso. Né? Sim. O osso, ele descalcifica, ele perde massa óssea quando são empregadas doses acima de 7,5 mg de prednisona, que é uma referência para nós médicos, prednisona ou equivalente a 7,5 mg da prednisona, que é uma dose considerada baixa. Usou 7,5 mg ou mais acima de 3 meses, já começa a perder massa óssea. Olha só. Então, tem e não é um tempo assim tão extenso, 3 anos meses de corticoide. Sim, né? Então, uma vida inteira. Fica um alerta, tem que vigiar a massa óssea, tem que fazer uma densitometria óssea. Esse acompanhamento tem que ser assim, ter muita atenção quantas vezes. Tem algum tipo de exame que... Todos os pacientes que vão empregar doses acima disso, de 7,5 por mais de 3 meses, devem fazer uma densitometria óssea basal. E a cada 6 meses ou a cada ano fazer uma de controle para acompanhar a eventual perda de massa óssea que está acontecendo. E isso não é pontual, né, doutor? Você faz um uso, por exemplo, acima de 3 meses por um período e para. Você faz essa fiscalização ou é algo que pode futuramente ainda você... Se você vai empregar o corticoide por mais tempo, você faz uma densitometria basal. Se tiver como se você estivesse tirando um extrato da sua conta do banco. Né? Entendi. Vamos comparar. Tirei um extrato, meu saldo está positivão, estou linda. Perfeito. Então eu posso ficar tranquila. Sim. Esse ano, né, vou gastar algum dinheiro sem ter problema. Então você faz a densitometria e olha o seu patrimônio ósseo. Se você tiver um patrimônio ósseo ruim, com saldo quase devedor, e vai tomar corticoide nessa dose por mais tempo, você já tem que fazer uma prevenção. Entendi. Com medicação antirreabsortivo ósseo. Nossa, entendeu? Realmente. Do contrário, se você tem ossos fortes, você faz só acompanhar com o exame e ver se lá na frente você vai precisar de fazer uma intervenção. Entendi. Então ele separa, entendeu? No caso já ter atingido o osso, ter algum problema ali já instalado. Sim, lógico, se você tem uma massa óssea já baixa, sim, você não pode perder. Não pode perder, então você tem que iniciar o tratamento. Então você já tem que fazer um tratamento preventivo. Entendi. Entendeu? Doutor, essa densitometria, para esse diagnóstico, já
temos aqui? Sim, a densitometria já há muitos anos. Muitos anos já Muitos anos. É um exame que nós trouxemos para o Centro-Oeste. Cuiabá recebeu o 5º aparelho de densitometria do Brasil. Olha só, foi que pioneira, maravilha. Cuiabá foi pioneira. Tem coisas que a gente desconhece, né, doutor? E há muitos anos que a gente lida nessa área também. E a grande indicação do exame de densitometria é a mulher na entrada da menopausa. Sim. Quando fala em osteoporose, todo mundo liga a mulher na fase da menopausa. E ela deve tirar esse extrato da massa óssea dela no início da menopausa. E se o ginecologista não pedir, ela que insista para ele solicitar, porque tem indicação formal. Porque nos primeiros 5 anos de menopausa ocorre uma grande perda de massa óssea. Entendi. E essa perda pode-se dar o luxo de perder massa óssea sem estar olhando para o exame quem tem um superosso, quem tem ossos fortes. Sim. Só que eu não sei, olhando na cara do paciente... Não dá para saber, né, doutor? Como é que está a qualidade do seu osso, só fazendo o exame. Sim, entendi. Então é a grande indicação. E no caso, existe algum sinal de alerta? Aparente não, só com o exame. Só se acontece alguma... O alerta clínico é a fratura, a ocorrência de uma fratura por baixo impacto. Entendi. Que a gente chama. Então, caiu aqui, de repente, já fraturou. Quebrou. Falou, Abaixou para pegar uma coisa, fraturou uma vértebra. Caiu de lado, quebrou um fêmur. São as fraturas clássicas da osteoporose. Só que neste caso, a doença já está avançada. Entendi. Então, o melhor, indiscutivelmente, é separar lá no início da menopausa aquelas que precisam fazer um tratamento preventivo e não deixá-las evoluírem para fratura osteoporótica. Doutor, o índice de mulheres que entram na menopausa e tem essa perda de massa óssea, né, que o senhor falou, a grande maioria, praticamente todas, essa tensão... Cerca de 30% a 40%. 30% a 40%? Das mulheres vai passar por essa... É frequente, é muito frequente. Então, é algo que realmente tem que fazer esse exame no início. De um modo geral, os médicos estão bem Qual a atentos. idade? No início da menopausa, 45 anos? A menopausa geralmente ocorre por volta dos 50 anos. 50 anos. Algumas mulheres fazem mais cedo, né? Seja porque os ovários entraram em falência mesmo, ou seja porque ela fez cirurgia, né? Retirou os ovários. Entendi. Menopausa cirúrgica. Né? E tem essa situação também. Mas nós não podemos esquecer das outras indicações. Tem doenças que são nocivas para o osso, tem medicamentos como o corticoide, Sim. são nocivos para o osso, e passa a ter indicação fora do período menopausal. Entendi. Então, são vários fatores que você tem que ligar esse alerta e ter essa atenção com a osteoporose. E também as pessoas mais idosas também, né? Sim, a osteoporose ela é dividida, Elga, em osteoporose primária e secundária. A osteoporose primária, ela se subdivide na pós-menopausal, que é da mulher menopausada, e na senil. Que já é... Já do idoso. Idoso. Então, todo idoso tem que fazer densitometria também para saber se ele precisa de tratar. E toda mulher no início da menopausa. Fora isso, tem a osteoporose secundária. A causa mais comum de osteoporose secundária é o uso prolongado de corticoide. Entendeu? Que está aí o corticoide de novo. Também, salva e prejudica ao mesmo tempo, né, doutor? Tem também uso prolongado de hormônio tiroidiano, alcoolismo, hipogonadismo masculino, né? São outros fatores que também acarretam. São outras Prevenção, doutor, causas, né? é alimentação, doenças atividade endócrinas. física. Doenças endócrinas também. Uma doença chamada hiperparatiroidismo, que é uma doença meio silenciosa, que não é assim tão frequente, mas de vez em quando aparecem os casos, entendeu? Entendi. A paratireoide, ela regula o cálcio no sangue e às vezes ela tem um tumorzinho que produz esse hormônio de forma desordenada e ele fica roubando muito cálcio dos ossos. E aí faz uma osteoporose severa. Nossa, e a pessoa começa a fazer fratura. Os ossos, nossa sustentação, né, doutor? Não tem como, tem que estar forte. Doutor, os tratamentos é tranquilo? Através de remédio? Sim, sim. Os tratamentos, você tem que regular o nível de atividade física, se possível sair do sedentarismo e entrar em atividade física. Tem que ajustar a dieta de cálcio, preferencialmente, melhor do que fazer suplemento de cálcio.
Dieta, o senhor diz a questão alimentar mesmo. Ingerir a se alimentar diariamente alimentos ricos em cálcio na quantidade necessária. É a necessária. melhor saída do que a suplementação. Leite, derivados, enfim, verduras, né? Você ajustar na dieta e só suplementar com cálcio se não conseguir na dieta. Entendi. Ajustar o nível de vitamina D, é um examezinho. Olha a vitamina D aí de novo. É um examezinho que você vai dosar. Na Covid ficou famoso, né? 25 hidroxivitamina D. Tem que estar acima de... Todo mundo só falava em vitamina D, né, doutor? Todo mundo tomando. Tem que estar acima de 35, né? Sim. É o ideal para ter benefício tanto ósseo quanto sistêmico, imunológico, entendeu? Sim. Acima de 35. Não precisa estar muito acima. Acima de 35 está bom. E os medicamentos mais específicos, os antirreabsortivos ósseos e, nos casos mais graves, os formadores ósseos. Olha! Medicamento para formar osso. Entendi que já... Temos 2 aí. Hoje já existe, aprovado. Tem muito efeito colateral? Não. Não? Olha que maravilha, que notícia boa. Não, são de mais alto custo, né? Mas não tem grandes efeitos colaterais. Recentemente foi aprovado um novo. Ele apresenta resultados interessantes e tem contraindicação para uso especificamente paciente que tem antecedente de infarto agudo miocárdico e AVC. Nesses pacientes, então, devem ser utilizados. Entendo. Mas fora isso, sem problema. Infarto, né? Que o índice também é muito grande. Hoje em dia, temos que ter comportamentos saudáveis, se alimentar bem, né, doutor? Sim. Atividade física, entender que essa prevenção evita muitos problemas, não é verdade? Mas acredito que, de um modo geral, a sociedade está mais atenta, né? A geração de vocês, muito melhor do que a minha. Não, e isso vem evoluindo cada vez mais. Né? É verdade. Doutor, só não pode exagerar, né? Com certeza. Exagero não é bom também, né? Tudo que é demais faz mal. Um pouquinho antes, hoje eu ainda recebi também um entrevistado que nós estávamos conversando justamente sobre isso. A atenção, esse chamado ao conhecimento em relação à alimentação. O quanto isso é importante, o quanto temos que ser responsáveis por tudo que nós ingerimos, não é verdade? Sim. Então, a gente vem aí, talvez, por falta de informação, acarretando problemas futuros. E hoje não. Com esse conhecimento, agora com a Covid, as pessoas também alertaram, viram que as pessoas que estavam mais preparadas fisicamente, se alimentando bem, tiveram uma resposta. Né? Então, todo mundo ligou o alerta, né, doutor? Sobreviveram. Com algumas exceções, infelizmente, que tem indivíduos saudáveis, aparentemente, que tem uma resposta imune inadequada, né? Mas tem tantas questões aí. E você não sabe também quem, né, doutor? Que vai responder inadequadamente, né? Com toda certeza. É uma caixinha de surpresas, né, mas doutor? São casos raros, né? Sim. Então, vamos apostar no que está dando certo, né, doutor? Isso aí. Doutor, eu quero te agradecer demais por esse bate-papo, por ter aceitado o convite, estar aqui nos presenteando com tanta informação, com tanto conhecimento e fazendo esse alerta aí que as pessoas devem procurar um profissional caso tenha algum problema, trazendo que essa informação que o diagnóstico precoce muda muita coisa, não é verdade? Sim, obrigada. Sem dúvida. Eu que agradeço pela sua simpatia, pelo convite, pela sua competência. Ai, obrigada, foi doutor. Muito bom estar aqui Vindo de você. Tá? Eu fico muito feliz. Muito obrigada mesmo. E olha, não faça falta aqui. As portas estão abertas e a gente fica muito honrado com a sua presença. Muito obrigado. Obrigada eu.